Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado, Lucila. É um prazer estar aqui. Vagas.com, obrigado também pelo espaço. E o que a gente pretende fazer em 30 minutos é isso, quer dizer, um espaço de debate, de diálogo. Vocês podem, embora a gente tenha 30 minutos aqui, 30 minutos lá, não precisamos ser tão cartesiano assim. Se alguém quiser interromper, perguntar, fica à vontade. E depois, lá fora, vai ser mesmo um pinga-fogo, né? De perguntas e respostas, tá? Bom, chegando aqui, eu já bati o olho aqui e vi inspiração para novos tempos nesse slogan. Será que é só inspiração? Sem nenhuma crítica, só para acrescentar? Nós precisamos só de inspiração para esses novos tempos? Nós precisamos de transpiração também, né? Quer dizer, inspiração e transpiração para esses novos tempos. Então, o que a gente está enxergando em todas as mídias, em todas as opiniões, é um sentimento do quê com relação ao momento Brasil? Se a gente for falar deste momento Brasil. Um momento de inquietação, um certo incômodo para algumas empresas, para alguns profissionais, né? E essa inquietação é mais nítida na medida em que você tem ou não tem algumas certezas. Daí esse título de Liderando em Tempos de Incerteza. O que a gente percebe, todo mundo deve estar sacando isso, quando você olha um voo de helicóptero sobre o Brasil, é a prevalência de incertezas no lugar das certezas. E aí que vem uma primeira pergunta, que é o nosso primeiro slide. Como é que, de alguma maneira, nesses tempos de incertezas, você constrói certezas? Com essa sensação de que você está andando numa corda bamba, né? Que você não sabe direito para onde vai a economia, para onde vai a política. Política até a gente sabe mais ou menos para onde vai. Quer dizer, ele está indo para o buraco, né? Tudo indica. Mas para onde vai todo o contexto de vida do Brasil que chegou num ponto de dificuldade como essa? O mercado está difícil, o emprego está difícil, né? O consumo está caindo, a gente percebe notícias ruins para todos os lados. O que a gente pode tirar de certeza e qual o papel do líder nesse aspecto? Nós sempre vamos falar da liderança, né? Para não ficar um tema muito aberto. Qual é o papel do líder para construir certezas? Né? Se a gente fosse aqui abrir, você tem alguma certeza? Diz, olha, tudo bem, prevalecem as incertezas. Mas qual é? Me diz aí um de vocês, só para provocar, uma certeza que você tenha. Você, por exemplo, você tem alguma certeza? Não? Quem tem alguma certeza? Qual? Além dessa. Qual é? Você precisa ser inovador, é uma certeza? Não dá para fazer mais do mesmo? O que mais? Tem que acreditar, resgatar a confiança. Essa é uma certeza. O que mais? Uma certeza que você tenha. A competitividade vai aumentar. O Eugênio Mussac vai falar sobre isso, de inteligência competitiva, logo em seguida. Bom, com tudo isso, a gente chega num ponto, né, de autoquestionamento do próprio líder para saber se ele está fazendo o correto, se ele está agindo a favor de amenizar essas coisas, se ele está agregando alguma coisa, ou se ele está colaborando para entornar o caldo mais ainda, para tornar a crise mais crítica, para tornar a dificuldade mais dificuldade, para tornar a incerteza mais incerteza. Então, me incomoda um pouco quando a gente começa a pegar o perfil do líder, né? E de uns tempos para cá, você vai vendo adjetivos para o líder cada vez mais complicado. Então, tem o líder empreendedor, o líder educador, o líder servidor, e aí vai. E você vai colocando adjetivos. Chega num ponto que você imagina que o líder vai precisar botar aquela roupa do super-homem, aquela cueca por cima da calça e sair voando, né? Quer dizer, virou um super-homem. O cara faz tudo, né? E, na verdade, não é bem assim. Nesse momento, para questionar essa incerteza, você tem que buscar a essência da liderança. E qual é a essência? Vocês já deram aí algumas pistas, mas a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Bom, primeiro, esses são quadros do Picasso, o gênio incompreendido, o maluco, né? E aí dizer o seguinte, ele foi incompreendido, se você fizer um curso sobre história da arte, você vai ver que Picasso, no começo, e os grandes artistas, de alguma maneira, foram questionados
pelo seu próprio autorrevolucionário. Quer dizer, quando existiam as pinturas clássicas do modernismo, do conservadorismo dos grandes pintores, e, de repente, pinta um maluco como esse e cria uma história totalmente diferente, né? Quem gosta de cinema aqui? Cinema? Vocês gostam de Almodóvar, por exemplo? O que é Almodóvar? Ele é considerado um tradicional ou avançado? Muito avançado, né? Os irmãos Coen, Woody Allen, enfim, você vê no cinema alguns exemplos de que todo o avanço, parece inovador, é feito pelos desequilibrados, né? Pelos inconformados, né? A partir daí você diz, bom, então eu tenho que, de alguma maneira, ser desequilibrado. Isso tudo para resgatar o seguinte, nós estamos vivendo esse momento de incerteza, de dificuldades, o país como um todo, mas vamos ter uma primeira verdade, uma primeira certeza. A história é ciclotímica. É mais do que cíclica, né? Cíclica seria que ela se alterna, né? Mas ela é ciclotímica mesmo. Ciclotímico tem algo aí de esquizofrênico, de paranoico, né? De doente. E a história é um pouco assim. Parece incrível, mas ela se renova com uma rapidez incrível. E esse ciclotímico é bom, né? Não que seja ruim. Portanto, essa história que está aqui, a história que nós estamos vivendo, não pode nos aprisionar, não pode nos fazer refém. Nós não podemos ficar dentro da gaiola dessa história, porque ela vai mudar, né? Ela tem uma passagem, um rito de passagem. A questão é o que você pode fazer enquanto não passa. Porque está aí, a gente está lendo este ano, está lendo as dificuldades de mercado, da economia, da política, a falta de uma governança mais forte, né? Mas quanto tempo vai durar isso? Quer dizer, os cenaristas já apontam para 2017 o mesmo nível de dificuldade, ou mais ainda, ou até chegam a 2018, até que haja algum tipo de renovação no país, né? Mas se a gente tiver isso como premissa, a história ciclotímica, começa a construir o porvir, o que vem depois, né? O que virá daqui? É um país melhor, um país mais ajeitado, um país mais cidadão? As pessoas com mais consciência, com mais noção sobre a falta que faz a governabilidade, com mais noção da falta que faz a ética, né, nas relações. Então, é bem provável que esse tempo de amargura, de hesitação que está aí, deixe um capital melhor do que nós estamos hoje. E a história muda mesmo. Quer dizer, daqui a pouco pode vir uma onda de otimismo, como estava até 2008, o Brasil era tido como uma potência, né, uma grande promessa. Quando surgiu o BRIC, Brasil, Índia, Rússia, China, né, isso era um fenômeno, todo mundo olhava para esse conjunto de países como se eles estivessem instaurando uma nova economia, uma nova ordem econômica e social. Aí, de repente, a Índia vai bem, a Rússia, mais ou menos, a China estoura lá, né? E o Brasil fica na rasteira. Quer dizer, nós estamos perdendo, se fala em 25 anos, em 25 anos nunca estivemos tão ruins em termos de economia. Bom, por que aconteceu isso? E o que virá depois? Se as nossas estruturas, se as nossas bases, os nossos fundamentos como país estão preservados, e todo mundo acha que está preservado o país, né, ele é economicamente viável, politicamente viável, socialmente viável. Há um tempo agora, de um bando de incompetentes que estão no momento atual, mas isso vai passar. E outra vez, eu, como cidadão, como profissional, vou fazer o quê enquanto isso? Vou ficar, como diz o Eugênio, esperando o Godot, né? Vou ficar esperando as coisas acontecerem, esperando o Godot, o nome de uma peça. De quem, o autor? Em que toda a cena são duas pessoas que estão esperando o Godot. E você nunca sabe quem é o Godot e se ele vem ou não, né? Mas ele vai contar melhor isso do que eu. Então, esse papel ativo na incerteza, o ativo na dúvida, é que eu quero passar um pouco para vocês. E a gente pode isso discutir lá fora também. O que é agir na incerteza? Primeiro, tem a premissa, tem a certeza, né, uma das certezas, de que a história é ciclotímica. E ela vai, provavelmente, se alternar, para depois se repetir, né? A história se repete, depois, mais para frente. Mas vai haver um tempo para isso. E o que você vai fazer quando esse tempo passar? Essa é uma primeira questão, né? Segundo, isso daqui é uma neblina, e foi proposital colocar assim. Hoje de manhã estava assim, no Rio de Janeiro, você não enxergava nada, né? Como é que a gente avança em meio à neblina?
Como é que você anda? Está tudo meio confuso, você não sabe direito para onde vai o mercado, a sociedade, esse imbróglio político que a gente está vivendo, todo o déficit que a gente tem de educação, déficit de produtividade, tudo que está nos jornais, né? Isso dá um estado de neblina, a incerteza. Você não tem grandes certezas, você tem muito mais incerteza. Como avançar, né? Então, existe aí, claro, aquele papo do líder com atitude, uma atitude positiva, mas existem essas saídas além da atitude. Existe o processo. A atitude sozinha não move montanhas, né? Você tem que ter atitude e método, e um processo. Processo em que sentido? Em inovar, como ele disse, em resgatar a credibilidade, como ele disse. Para cada caso, vai existir uma saída, um conjunto de ações que você vai ter que empreender. Atitude, essa atitude de você assumir alguma coisa para você, de você pedir para bater o pênalti, né? Olha, deixa comigo também, não vou ficar esperando que resolvam a questão do Eduardo Cunha, a questão da Dilma, a questão do Lula, a questão do Levi na economia. Eu vou fazer o que foi possível na minha esfera de ação e de influência. Aliás, a gente está bolando o próximo congresso de... Quem é de recursos humanos aqui? Trabalha com RH. Já foram ao CONAR, o congresso de RH? Então, nós estamos no CONAR, o Eugênio também está, fazendo parte do comitê de criação. E o tema do CONAR 2016 é exatamente esse, influência e ação. Como é que você pode influenciar, obviamente, positivamente esse contexto, você como líder de equipe ou como profissional, e qual a ação que você tem que endereçar, não só a influência, né? Então, para cada contexto, para cada caso, para cada ambiente, vai haver um caminho. Não existe um caminho padrão, não existe uma receita de bolo. Mas o que existe é a atitude positiva de fazer alguma coisa, né? De mobilizar algum esforço, de buscar convergência. Eu estava conversando aqui na chegada com o Fabiano, que é da Vagas.com, ele estava me explicando esse livrinho, né, um business case sobre a própria Vagas.com, e contando, Vagas.com, contando do modelo de gestão que está sendo implantado aqui, nessa empresa, que é um modelo de alta participação, alta responsabilização, alto engajamento. Notícias como essa que me deixam mais motivado. Quer dizer, pessoas que estão tentando quebrar um status quo de uma estrutura de negócio e fazendo algo totalmente inovador, correndo o risco de fazer diferente e confiando no poder das pessoas, no poder transformador das pessoas. Então, essa atitude, essa premissa, né, que nada tem a ver com autoajuda, é muito mais você acreditar na potência do homem e buscar inovar, buscar fazer diferente, é uma primeira premissa. Os outros, se você vai fazer assim ou assado, vai depender muito do contexto. Assim como a gente abre o jornal e vê um monte de notícia negativa, eu estava lendo o Valor Econômico desse fim de semana, e o que acontece com as atividades dos portos, do Porto de Santos, por exemplo. Alguém trabalha com isso? Tem informação? O Porto de Santos está batendo recorde de movimentação, né, de atividade econômica. Por quê? Pela subida do dólar, o outro lado da moeda, os exportadores estão ganhando o mercado, cada vez mais. Movimenta um Porto de Santos, que movimenta toda a economia, né? E aquilo lá é agrobusiness, toda a área de agrobusiness, commodities agrícolas, etc. Então, vai girando uma espiral que, apesar da crise, está lá, muito bem situado, né? Se você pega algumas rotas aí de avião, os voos estão lotados, porque houve uma queda de preço. Sempre tem o outro lado que mobiliza um esforço de renovação, de reconstrução, que está acontecendo. Então, a gente está no momento de incerteza, prevalece a neblina, né, mas tem a história de que você tem que se movimentar, você deve se movimentar. Existe uma frase que diz assim: um barco está seguro no porto, né? Quem anda de barco, quem gosta de barco, chega no barco e estaciona o barco lá, ele fica seguro, né, com as amarras, etc. Mas será que os barcos foram feitos para isso? Vamos voltar aqui que pulou. Os barcos não foram feitos para isso, né? Não foram feitos para ficar atracados lá. Se você comprou um barco, você quer mais ir navegar, né? Assim que você tem que pensar na sua empresa. Você trabalha com recursos humanos, ou trabalha com qualquer área, você foi contratado para uma finalidade. A sua função existe para gerar algum valor. Qual é esse valor? Né? Não é decididamente você ficar na neblina, né? Você ficar parado esperando as coisas se delinearem.
O que é para você fazer no seu âmbito de responsabilidade, de accountability, de autoridade, e que pode, de alguma forma, criar um fato novo, criar um movimento novo. Esse é o líder que a gente espera. Então, esqueça um pouco o clichê do líder educador, o líder empreendedor, o líder servidor. Sabe o que é o líder? É o líder que faz alguma coisa no seu contexto, na sua realidade. Apesar dos pesares, apesar da neblina, faz alguma coisa. E aí você percebe, ao fazer isso, o poder mobilizador das pessoas. O que nós precisamos resgatar, você que falou em confiança, do resgate da confiança, não é a confiança assim tão ampla, é a confiança na capacidade mobilizadora das pessoas. As pessoas podem fazer alguma coisa. Em todos os projetos que a gente conhece, foram as pessoas que se tocaram, que tinham que agir para algum lado e que melhoraram. Então, pega um tema aí. Vamos dizer que o seu contexto é aquele onde a produtividade média do trabalhador é muito baixa. Isso está afetando boa parte das organizações. O que recursos humanos, ou o que um líder, independente de ser de RH ou não, pode fazer para isso? Onde, na produtividade, nós estamos sendo ineficazes? Que ganho de produtividade eu posso ter? De que maneira eu posso gerar inteligência para cobrir aquele gap, para, de alguma forma, ajudar a empresa a retomar níveis de produtividade? Vocês sabem que os Estados Unidos têm 5 vezes mais produtividade do que o brasileiro. Aí, legal, eles têm tecnologia, processo, dinheiro, etc. Não, mas pega aqui o Chile, aqui do lado. Pega a Colômbia, aqui do lado. Pega o México, aqui do lado. Em condições muito similares. O México, inclusive, em termos de sistema político, né? Corrupção, um monte de falta de ética. O que eles fizeram? Nós podemos fazer essa mesma linha de mobilizar a gente, provocar a inteligência para tentar melhorar a produtividade? Estou dizendo isso como um exemplo de um contexto onde produtividade pode ser um ponto crítico, um foco de melhoria. Mas pode ser outro, quer dizer, pode ser o estilo de liderança. Eu quero implantar um estilo de liderança mobilizador, de energizar as pessoas para agir, mas o estilo é autoritário. O estilo que prevalece no meio ambiente é autoritário. É centralizador, né? É pouco democrático. O que eu posso fazer nesse sentido? De alguma forma, tentar trabalhar mudanças no modelo de gestão, sempre lembrando que uma organização hoje é bem-sucedida se ela trabalha 3 modelos concomitantemente, como se fosse um logo da Audi, né? Aquelas bolas que se cruzam. Primeiro, um modelo de negócio bem-sucedido, bem pensado, bem delineado, né? Bem estruturado, modelo de negócio. Um modelo de gestão, processos, sistemas, políticas, que dão aporte, que dão inteligência para esse modelo de negócio. O modelo de negócio define missão, o que você vai fazer, que campo de trabalho você vai entrar, né? Em que arena você vai competir. O modelo de gestão te dá suporte para isso. Quer dizer, você não vai sair simplesmente de peito aberto, né? E o terceiro M, modelo de negócio, modelo de gestão, modelo mental. Qual é o modelo mental que prevalece? É esse conservador, retrógrado, autoritário, centralizador? Faz sentido isso para os tempos atuais, para o negócio onde você está? Ou a gente teria que abrir canais de participação, de comunicação, melhorar um pouco as relações, as sinergias, as interações? Então, trabalha modelo de negócio, modelo de gestão e modelo mental, que você pode achar um caminho para mudar. E você, profissionalmente, tentar mobilizar alguma coisa ali. Eu estava contando também agora há pouco, eu estive a semana passada na GE. A GE, a General Electric, uma das empresas maiores do mundo, se não é a maior hoje, né? Abriu um braço da universidade corporativa deles, que é histórica, né, em Crotonville, foi a primeira universidade corporativa, fundada no mundo, tem 55 anos, abriu um braço disso no Rio de Janeiro, no Fundão. Alguém é do Rio, daqui? Não. Bom, essa universidade corporativa, num lugar lindo, eles convidaram 70 executivos de RH, de grupos informais, do Rio e de São Paulo, para conhecer. Está começando a operar. A universidade corporativa são 4 ou 5 no mundo todo, a partir lá dos Estados Unidos, de Crotonville, né? E a VP de RH foi fazer uma apresentação, sem falar essa história de modelo de negócio, modelo de gestão e modelo mental, mas é um exemplo disso. Ela diz, olha, se você colocar luz no modelo de gestão, avaliação de desempenho é uma ferramenta, né? Um instrumento, um sistema, um processo. Está no modelo de gestão. O que eles fizeram?
viajaram para um modelo de negócio, e os modelos de negócio hoje universais no mundo, onde a GE está, e prevalecendo a máxima deles, que eles querem estar ou na liderança ou na vice-liderança, que é esse o foco do grupo GE, não comporta mais daquele jeitinho que a gente faz. O negócio é amarrado, estruturado, chato, você é obrigatório preencher um monte de formulários e dar feedback uma vez por mês, e isso vai para a remuneração. Enfim, eles resolveram chacoalhar a roseira, resolveram inovar. Para isso, precisa mudar o quê? Na GE, uma empresa de engenheiros, né? Predominantemente de engenheiros, portanto, a cabeça super estruturada. Resolveram jogar no lixo todo o sistema, entre aspas, abandonar o sistema formal e reinventar esse sistema. Então, não está pronto ainda, a própria GE pede para que não se comente, porque está num momento de ebulição essa mudança. Mas eles estão mudando, tendo a coragem de mudar, para um sistema totalmente aberto, autoconduzido, baseado na confiança das pessoas. São as pessoas que vão ditar. O cara pode fazer o jeitinho GE do sistema se ele quiser. Se ele não quiser, não precisa fazer. Não precisa preencher o formulário, não precisa dar feedback uma vez por ano. Mas o que eles propõem no lugar? Dê feedback aberto o tempo todo. E não se contente com feedback só do teu chefe. Busque feedback de toda a rede de valor. Você está numa cadeia de valor hoje, você trabalha num restaurante, tem o cozinheiro, o chefe, todo mundo, de alguma forma, influencia, é influenciado pelo seu trabalho, pega o feedback de todo mundo. Revolucionário, aberto, até temeroso, porque não se sabe o que vem, mas, pelo menos, a coragem de mudar, a coragem de inovar, a partir de uma empresa universal. Então, esse é um sintoma. Se uma empresa como essa, mega vencedora, mundial, né, e mega metódica está mudando, o que nós precisamos mudar? Será que a gente tem que aceitar todos os modelos, métodos, estilos que a gente está acostumado a fazer? Não só em RH, eu dei um exemplo de RH, mas bota isso em marketing, bota isso em operações, na área comercial, né? O jeito que a gente faz é o suficiente? Atende à demanda de hoje, da incerteza? Dá para a gente sair para o mar? Dá para a gente entrar nesse barco? Imagina a contradição, as mudanças, a resistência que um modelo como esse vai enfrentar. Vão ser muitas. Por isso mesmo que eles não estão divulgando ainda. Mas só a coragem de empreender e questionar já é positivo, né? Já demonstra alguma coisa que você pode fazer para tentar quebrar a rigidez da rotina, né? Então, este líder de pessoas, líder de equipe, etc., é o que o momento está pedindo. Na verdade, a importância hoje da liderança, a gente poderia resumir nesses 3 aspectos. E aí eu já vou fechar para a gente partir para o debate, tá? Senão começa a dar um soninho aqui, bom, depois do almoço, né? O líder tem que prestar atenção nesses 3 aspectos: gestão, governança e estratégia. E, propositalmente, estratégia está em terceiro lugar mesmo. Primeiro, gestão. Quer dizer, a história de você ser admirado pela sua competência, pelo seu domínio, por aquilo que você representa em termos de credibilidade profissional. Isso é o fundamental, o básico, o elementar, né? Você é respeitado pela posição onde você está. Se você está novo lá, é algo a conquistar. Você vai ter que conquistar. Mas ninguém liderado costuma aceitar de bom grado e ficar feliz com um líder que se demonstra incompetente naquilo que ele faz. Então, tem que ter o domínio daquela ocupação, da função, do conteúdo da função. Tem que começar a prestar atenção na governança. A governança é um termo novo no Brasil. O Brasil é um dos países mais avançados em termos de promoção de estudos sobre governança, né? Existe lá em São Paulo um instituto que trabalha a governança, de governança corporativa, que é um dos mais estruturados no Brasil. Reúne um monte de gente legal. O que é pensar a governança? Pensar a melhor estrutura. Um pouco do que a gente falando aqui. Como é que é uma estrutura de comando? Qual o conteúdo dessa estrutura? Dá para repensar, como fez a Vagos.com aqui? Dá para dar uma remexida nisso? Quebrar alguns tabus, alguns mitos? Os níveis de responsabilização, de accountability, João Cordeiro vai falar sobre isso aqui, tão claros, ou teriam que ser melhorados? A neblina tomou conta na estrutura, as pessoas não sabem direito quem bate o pênalti, quem faz o quê, qual o nível de responsabilização. E a consequência, é um bom sistema de consequências.
as pessoas fazem coisas erradas, danosas para a organização, e nada acontece, isto é falta de um sistema de consequências. Existe um sistema de feedback, então, fluido, interessante, real, verdadeiro, para as pessoas saberem se estão indo no bom caminho ou não, estão fazendo as coisas certas ou erradas. Isso tudo é governança. Então, governança não é só cuidar da estrutura e da distribuição de poder, é cuidar da vitalidade da estrutura, né? da eficácia dessa estrutura. Isso é governança. Tema novo, a gente tem que aprender, né, sobre isso, tem que ler sobre isso, e muitas vezes a gente não pensa que isso nos afeta. Profissionais ou líderes, não importa. Nós temos que entender melhor estruturas de governança, jeito de fazer as coisas, comando das coisas, conteúdo das coisas, desenho das coisas, né? E estratégia. Aí sim, quer dizer, pensar na estratégia continua sendo um déficit para nós, né? A maioria das empresas, a maioria de nós mesmos, líderes, somos mais operacionais e táticos do que estratégicos. A gente tem uma dificuldade danada para antever o futuro, para ter olhos do futuro, para antecipar o futuro. E o futuro não existe escrito bonitinho com receita de bolo, né? O melhor futuro é o futuro que pode ser criado por nós mesmos, pode ser desenhado, pode ser buscado, né? Não existe certeza. Então, trabalhar estratégia significa trabalhar também essa atitude de você construir o futuro, agir hoje construindo o futuro. Então, e mais do que isso, é um último slide para aí sim a gente abrir o debate, entender que o fundamental dessa história toda é manter a identidade cultural, né? O que é a identidade cultural? Quem que participa um pouco aí, só para a gente quebrar? Quando eu falo de identidade cultural, do que nós estamos falando? Jeito de ser e de agir? O que mais? Qual é o âmago de uma cultura organizacional? Valores. Crenças, valores, ideologia. Outra vez, parece coisa de poeta, né? Então, o cara vem falar em crenças, está pegando fogo lá, o cara vem falar em ideologia, em filosofia. Não se enganem. É isso que preserva as empresas em tempos de crise. É a sua ideologia, são as suas crenças, são os seus valores comuns. Sempre pensando que o valor tem que ser sustentado pela liderança, claro. Mas são empresas de valores que passam por essas tormentas quando pegam o barco e sobrevivem. Empresas que têm crenças próprias. E essas crenças que vão alimentar um modelo mental, aquele terceiro. E este modelo mental que constrói o modelo de gestão, processos, sistemas, métodos, ferramentas. E este modelo de gestão e este modelo mental que vai fazer um modelo de negócio bem-sucedido. Portanto, se você rebobinar a fita, você percebe que ter valores claros, comungados, né, e reais, fiéis, verdadeiros, é também uma ação estratégica, é uma ação de negócio, né? O que acontece é que, muitas vezes, a gente é crítico demais no juízo desses valores. Então, precisamos entender que valor não significa necessariamente que ele está 100% espelhado na prática. Vai haver sempre contradição entre o valor explícito e o valor praticado. A velha história de discurso e prática, né? O walk in the talk, lá, né? A história de você fazer o que defende. O filósofo Emerson diz assim: o teu comportamento fala tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. O teu comportamento fala tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Quer dizer, líderes que se comportam de um jeito e discursam de outra forma. Isto é normal? Não, não é normal. É comum, é super comum. Então, vamos entender que existem valores idealizados, valores desejados e os valores operantes, né? Existem valores que estão na prática, estão do DNA, estão no comportamento. E existem valores aspiracionais. E isso é legítimo, é uma aspiração. O pior é você não ter valores, né? Então, se você tiver alguns valores operantes e vários aspiracionais, ótimo, busque transformar em realidade aquela aspiração. Mas é este âmago que, no momento de crise, no momento de dificuldade, é o que prevalece. Quer dizer, bom, então, resgatando, a gente começou a falar do liderando em tempos de incerteza. O que é essencial para um líder? Ter valores, defender valores, influenciar outras pessoas para que tenham valores.
A gente brinca fazendo um desenho, eu não vou fazer aqui para não dar muito tumulto, mas imagine essa história de valores como se fosse um banquinho com 3 pés. Chama mocho, né? Como é que chama esse banquinho de 3 pés? Alguma coisa assim. 3 pezinhos de um banquinho. Escreve em cima desses banquinhos valores, né? A primeira perninha dos valores tem que ser crença legítima, é uma crença de fato. Você não vai ficar mudando toda hora. Você acredita naquilo. É um sistema de crença seu. Não é rígido, mas é verdadeiro, né? Então, crença. Prática, a segunda perninha. Claro que a crença sozinha tem que ser transformada em prática. Se você acredita em algumas coisas, como profissional, você acredita na inovação, busca praticar a inovação. Você acredita no resgate da confiança, busque resgatar a confiança. Se acredita no cliente, busque respeitar o cliente. Isso significa que acabou, né? E assim por diante. Então, são crenças que, de alguma maneira, vão de uma forma fluida para a prática. Então, é uma crença, é uma prática. Terceiro, se você acredita e pratica, automaticamente você vai estar influenciando outras pessoas para que pratique. Então, uma crença, é uma prática, é uma influência. Se a gente tivesse em Brasília, essa seria a CPI dos valores, né? Crença, prática e influência. Você acredita, pratica e influencia as outras pessoas para que pratiquem. Com isso, com esse banquinho tão singelo, né, e bobinho, você, de alguma forma, está sendo um líder efetivo. Você está resgatando uma ideologia que pode dar oxigênio para as pessoas encararem dificuldades, encararem crise. É isso que eu queria colocar. Agora a ideia é que a gente vá lá para fora para um pinga-fogo, é isso? Perguntas e respostas. Então, vamos lá? Adão, compartilha, por favor, um pouco conosco sobre as tuas visões de criar cenários participativos de excelentes pessoas que se desenvolvem, que se anexam à cultura e aos valores e possam ser sócios futuramente. Você já deve ter algumas boas experiências. Compartilha conosco como é que você já viveu isso, como promover essas pessoas, como trazê-las para o negócio. Olha, o primeiro ponto, independente da empresa, da organização que você trabalhe, abrir a janela. Quer dizer, a gente percebe muito as empresas em si mesmadas, né? As empresas que ficam na dimensão da sua realidade imediata, né? E não procuram ir além um pouco do que fazem. Quer dizer, um exemplo banal, né? Se você trabalha em Ribeirão Preto, onde eu tive recentemente, conheça um pouco mais a comunidade de Ribeirão Preto. Veja o que está acontecendo lá. As empresas começam a ficar cada vez mais na cadeia do seu negócio, no máximo. Pensam em fornecedores, em clientes e eles próprios. Quando existe uma sociedade que está se mobilizando. Existem ações sociais hoje no Brasil acontecendo, fantásticos, movida por empresários, pessoas que são voluntárias e que estão fazendo trabalho em todas as áreas, né? Quer dizer, aprenda um pouco isso. Não sei se alguém viu um vídeo da Estônia. Alguém viu um dia de limpeza na Estônia, há 2 anos atrás? Estônia é um paizinho do tamanho de Ribeirão Preto, por isso que eu me lembrei. E eles criaram lá um mote, a partir de uma ONG, de em um dia limpar o país. Estavam incomodados com um grau de lixo na rua, dejetos, e pela irresponsabilidade das pessoas. Isso lá na Europa, na Estônia. Então começaram a criar um movimento, que era o dia de limpeza. E voluntários foram se agregando, foram organizando, mapeando estratégia de trabalho, dividindo responsabilidades, buscando equipamento, ferramentas. E em 6 horas eles limparam o país, né, inteiro. Tem um vídeo no YouTube sobre isso. Bota lá, Estônia, dia de limpeza, que você vai ver. Um exemplo fortíssimo de que as pessoas podem se mobilizar para algum efeito, desde que haja o quê? Uma atitude construtiva, uma atitude positiva e uma boa causa. A empresa também eu vejo assim, quer dizer, as pessoas buscam, por exemplo, trabalhar sustentabilidade, mas olhando para o próprio umbigo. Quando sustentabilidade é um conceito muito maior, muito mais amplo, muito mais rico, muito mais diverso. Então, é sair do seu ambiente e tentar se conectar com a sociedade, com os eventos que estão acontecendo, né? Existe um instituto aqui em São Paulo, pouca gente conhece, que se chama Acatu, com K. Conhece? Acatu? O Instituto Acatu trabalha a questão do consumo consciente. Então, se nós chegamos no ponto, e chegamos hoje,
onde a classe C e D, até um ano atrás, era incentivada ao consumo e pegar empréstimos, e aquele, mesmo que você seja negativado, você tem empréstimo, e tem um monte de gente endividada e não sabe como sair, foi por quê? De uma atitude inconsciente, inconsequente nesta linha. Esse instituto existe há um bom tempo para trabalhar no consumo consciente desde a criança. Eles trabalham desde a formação básica da criança para tentar colocar para ele olha, consuma sem que você possa pagar, né? Que você seja responsável. Limita a sua ambição na sua possibilidade e depois você vai subindo. Então, são exemplos, assim, eu estou dando exemplos soltos de ações sociais, comunitárias, com ONGs, institutos que estão acontecendo, estourando pelo Brasil todo, e que muitas vezes nós, empresários, ficamos pilotando a escrivaninha e não percebemos isso. Não abre a janela, você não vai para fora. E, Dorival, e isso que você está colocando, de certa forma, é o que fortalece a tal da crença que as empresas precisam ter, né? Você vai buscando atitude, fortalecendo a crença e gerando esse comprometimento das pessoas em cima de uma crença. Um país como esse está fazendo isso agora, não fez antes, né? Tudo é possível, aprendeu e está fazendo, né? Existe o fenômeno... também está nesse processo de construção, de aprendizado coletivo do país, das empresas. Existe o fenômeno das redes sociais. Quer dizer, hoje você tem a facilidade de entrar em todas as redes sociais e, de alguma forma, se engajar em algum movimento. Mas eu estou falando ir além disso. Quer dizer, ir fisicamente, aprender com alguém que está fazendo isso e trazer para a sua realidade, para a sua empresa, tudo, algo daquilo lá, daquela mobilização. Vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui que a gente... uma coisa que foi muito importante, muito colocado lá dentro, é que as empresas, os líderes, eles precisam motivar o seu time, né, a estar cada vez mais atuante, proativo e tudo mais. Porém, esse momento que a gente está enfrentando, a situação do país e tal, ele gerou um certo temor coletivo. As pessoas estão realmente muito contidas, né? Contidas nas ações, nas iniciativas e tal. O que você poderia dizer em relação a isso? Como é que as pessoas aqui podem ultrapassar essa barreira do temor e até, de certa forma, levar uma motivação para que as pessoas lideradas possam reagir, né? Possam atuar no momento realmente de temor coletivo? Recentemente eu estava conversando com um cara, professor do INSEAD, lá da França, que é um instituto de altos estudos, né? Ele é um português, chama Joaquim Santos. Lá ele é chamado de Joe Santos, né? Ele veio aqui para o último CONAR, Congresso de RH, e depois a gente teve uma conversinha sobre esse meu incômodo aí dos rótulos de liderança. A história do super-homem, né? O Nietzsche deve estar dando cambalhota no túmulo com o que estão fazendo com o super-homem. Esse cara que faz tudo, é capaz de tudo. Mas esse cara, Joe Santos, falou assim, olha, se eu pudesse achar um adjetivo, um conselho para um líder, nesses tempos que vocês estão vivendo no Brasil, a palavra seria serenidade. Olha, cultive a serenidade, seja sereno, não se contamine pelo ambiente negativo, não se contamine pela moda da onda, né, da palavra de ordem, não se contamine, busque a sua verdade. Busque a verdade da sua equipe. Não tente tapar o sol com a peneira. Quer dizer, existem dificuldades, o cenário é inquieto, né? Isso, de fato, é preocupante, né? Não vamos negar, porque isso também é colocar a cabeça na areia, isso é avestruz, né? Mas, por outro lado, o que vai resolver? O que vai te dar gás, combustível, crença de você mobilizar? A serenidade. Se você cultivar a serenidade, você encontra saídas. Então, para esse líder resgatar motivação, sabe que motivação é a porta que só abre para dentro, né? No fundo, ninguém motiva ninguém. Você se motiva. O mesmo estímulo motivacional que eu dou para uma pessoa pode funcionar para ela e para ele não. Até aumento de salário, né? Aumenta o seu salário, o cara diz, pô, só isso aqui, mereço muito mais. E o outro se motiva. Então, a partir daí, você tem que achar alguns drivers, né, de motivação que atinja todo mundo. Serenidade é um deles. Quer dizer, não entre numa ciclotimia enorme, né? Mas trabalhe com serenidade e busque encontrar saídas junto com as pessoas. Mais perguntas da nossa plateia, aqui, ó.
Por favor, passe o microfone, se apresente, faça a tua pergunta. Você falou duas palavras muito importantes, motivação, drive, etc. Primeira coisa é quebrar essa palavra, é encontrar um motivo para a ação. Não sei se você concorda. Só, está se falando muito em propósito. O que é isso? Quer dizer, as empresas que conseguem a adesão das pessoas para mudar são as pessoas que têm um propósito. Aliás, em estratégia, quando você faz um exercício estratégico, as empresas estão até evitando a palavra missão e visão e juntando os dois, missão e visão, nesta palavrinha, propósito. Qual o seu propósito? Que vai além de uma finalidade objetiva e imediata, né? Seu propósito vai além daquela de ser bem-sucedido num negócio, vai além. Com o quê? Para quê? Respeitando quais valores? Cultivando qual ideologia? Isto é propósito. O propósito dá um sentido para as pessoas fazerem. Então, e é o motivo para a ação. O líder deve ter a capacidade de construir em conjunto com a sua equipe esse propósito e compartilhar esse propósito por toda a estrutura. Mas você tem razão, empresas de propósito são empresas que vencem melhor as dificuldades do cenário. E para complementar essa abordagem, tudo bem, não tem receita de bolo, mas assim, a gente está aqui tentando extrair possibilidades. Como as empresas podem tornar os profissionais mais táticos, mais estratégicos, ou as universidades corporativas, ou as próprias universidades, porque parece-me que há uma demanda e um gap em relação a isso, né? De profissionais mais táticos. O conceito é você trabalhar sempre com um projeto aplicativo, né? De alguma forma, pegar o conceito e transformar isso num teste de realidade, que a gente chama de projeto aplicativo. Não ficar, então, só na teoria. A teoria é importante, o conceito é fundamental, mas a ida para a realidade e o teste via um projeto aplicativo é que vai fazer o cara aprender. É indo para a praia, é indo para o mercado, é conhecendo o cliente, é saindo do seu casulo, abrindo a janela. É isto, quer dizer, é sempre, de alguma forma, você pegar um estudo de caso bem estruturado, mas ir para a realidade. É o que os jovens estão fazendo nas grandes universidades, é isso, quer dizer, de alguma maneira, enfrentando a realidade e tentando implementar o conceito na realidade. Mais perguntas da nossa plateia? Fiquem à vontade para perguntar. Alguém mais quer fazer pergunta? O tempo, né? Então, bom. Muito bem. Então, a gente agradece enormemente a participação de vocês aqui, com as perguntas que enriquecem o debate. A gente agradece ao nosso palestrante, que trouxe esse conteúdo de muita reflexão. Muito obrigada pela sua participação. E vamos aplaudi-lo, né? Por favor. Muito obrigada.